Bom dia, estão me ouvindo? Tudo bem? Bom dia, professor. Bom Me dia, ouvem bem? bom dia. Bom dia, professor. O que foi? Bom dia, professor. Bom dia. A minha voz está saindo bacana? Estão escutando bem? Tá, beleza. Bom dia, professor. Beleza, bom dia. Pô, tá igualzinho aquelas vozes de locutor de rádio, assim, aquela. A sua é mais parecida do que a minha. A minha é voz de garotinho novo. Estou pegando o material já aqui para a gente começar. Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai dar continuidade à pena privativa de liberdade. Iremos falar de alguns institutos que norteiam a pena privativa de liberdade. Alguns institutos interessantes, inclusive o primeiro já foi objeto recente de reforma com a lei anticrime, que é a progressão de regime. Alguém aí com o áudio ligado. Peço que me acompanhem pelo material em PDF. Para que vocês não se percam, tá? Bom, então espero que todos estejam vendo e acompanhando pelo material em PDF, que eu estou abrindo aqui também, para a gente ir dialogando sobre. A aula, portanto, de hoje envolve a parte 3 do material de teoria da pena, que também já está disponível no SIGA, e é um material que envolve alguns institutos que norteiam a pena privativa de liberdade. Então, a gente ainda está tratando de pena privativa de liberdade, pessoal. Então, é uma continuação, e a ideia inicial é que a gente trabalhe a progressão de regime. Tá? Lembrando do que a gente tem visto em algumas aulas, né, individualização da pena, proibição de pena perpétua, a progressão de regime tem tudo a ver com isso. Por quê? Porque pensando numa retorno do condenado à sociedade, o Brasil adotou o que a gente chama de sistema inglês, ou sistema progressivo, no qual, aos poucos, de acordo com fases, o Brasil o condenado vai progredindo de um regime para o outro. E o sistema progressivo, ele está previsto expressamente no artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, que a gente trabalhou ontem para compreender o regime inicial de pena. Lá diz que as penas privativas de liberdade serão executadas de forma progressiva, de acordo com o mérito do condenado. Daí até a gente retira os dois requisitos da progressão que a gente vai ver logo a seguir. Então, é uma ideia gradativa, tá? Da qual o sujeito passa de um regime mais severo para um regime mais brando, repetindo, em prol, inclusive, da própria ressocialização. A base da progressão de regime, os seus requisitos, estão previstos no artigo 112 da Lei de Execuções Penais. Como eu falei há alguns dias para vocês, deixa eu chegar aqui na parte da progressão aqui. Já deixamos os requisitos aqui para vocês. Como eu falei alguns dias para vocês, a Lei de Execuções Penais é uma lei que tem uma disciplina própria para ela, que é o direito da execução penal, mas é lá no 10º semestre. E é importante, creio eu, que nesse momento ainda a gente saiba a respeito da pena privativa de liberdade, que ela não é
posta e que o sujeito vai ficar somente naquele regime que é posto na sentença. Não, existe a possibilidade de progressão. Aqui no slide tá uma forma assim, a cópia, copiei e colei o que está na lei. Lá na lei de execuções penais no artigo 112. No material em PDF tá até mais bonitinho, porque eu faço a divisão primeiro, requisito objetivo, né, que é a parte da pena que o condenado tem que cumprir num regime anterior para progredir para o próximo, né? Aí eu coloco em azul, em destaque, as porcentagens. Vamos fazer uma leitura aqui para compreender como que funciona essa porcentagem. Eu vou ler o primeiro, depois alguém continua aí. Vamos lá. 16% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Quem continua? Cada um 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Continuar, próximo. professor? Obrigado. Próximo. (25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Quem mais? 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado se for primário. Quem mais? 50% da pena se o apenado for A, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte. E se for primário, vedado o livramento condicional. B, condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Ou C, condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. Obrigado. 7, 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo equiparado. E 8, 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, proibido o livramento condicional. Gente, essas porcentagens não eram assim. Isso daqui foi introduzido, reformado pela lei anticrime. Vocês olham aí, se vocês abrem a LEP, a Lei de Execuções Penais, tem alteração de 2019. Endurecimento ferrenho, feroz, porque antes era só assim. Quem um dia já estudou progressão de regime, era assim, 1/6 para quem é primário tal, e 2/3 para quem praticou crime hediondo. Era mais ou menos assim. Hoje não. Pode chegar até para progredir a 70%. Interessante isso, para quem tem uma visão mais dura do direito penal. Não é interessante? O que vocês acham? Ótimo, professor. Acabei de ficar feliz, hein? Não sabia dessa. E, logicamente, gente, que na prática, a gente tem que socorrer esses cálculos, né? Eu sou péssimo em matemática. Eu coloco na calculadora mesmo. O cara foi condenado a 10 anos, reincidente em crime cometido com violência. Então, é 30%. 30% de 10. É assim mesmo. Né? Na prática, você tem que fazer o cálculo mesmo para ver quando o seu cliente vai progredir de regime. Então, vejam que é levado em consideração a natureza do delito e a própria condição dele de primário reincidente e outras condições, pertencer à organização criminosa estruturada. Sinceramente, também achei bastante interessante essa alteração, meio que tirando do senso comum, né, individualizando bastante determinados comportamentos que são mais gravosos, não é verdade? Eu achei bem legal, gostei. Vocês verem que eu não sou... O pessoal fica achando que eu sou de esquerda, ponto, visto só de vermelho, aí, ó, pra vocês verem, eu achei interessante essa mudança aí. Aí,
uma observação que é feita no material logo abaixo. É aquilo que eu já tenho falado a respeito disso em alguns momentos. Existe no artigo 75 do Código Penal um limite de penas no nosso Brasil. Eram 30 anos e a lei anticrime também aumentou para 40 anos. Esse limite de pena é o tempo de pena que o sujeito pode ficar preso em regime fechado, digamos assim. Ter totalmente cerceado seu direito à liberdade. Por isso que, quando a gente assiste a TV, a gente verifica algumas pessoas sendo condenadas a 60, 70, principalmente quando tem concurso, 70 anos de prisão. Ah, mas ultrapassa esse limite de pena? Não. Essa pena final alta é, inclusive, para dificultar esta progressão de regime, para que ele fique o mais tempo possível em regime fechado para depois progredir. Então, até tem uma súmula do STF, que é a 715, que diz que a pena unificada para atender o limite de 30 anos, eu coloquei até um asterisco, porque essa súmula é anterior à reforma, que aumentou para 40. Até vou ler como se fosse 40, ó. A pena unificada para atender os limites de 40 anos de cumprimento, determinada pelo artigo 75 do Código Penal, não é considerada para concessão de outros benefícios, como livramento condicional, que a gente não estudou ainda, tá? Livramento condicional, ou regime mais favorável à execução. Então, se eu fui condenado a uma pena de 70 anos, a progressão de regime de, sei lá, 25%, não vai calcular em cima dos 40 do limite máximo, não, vai calcular em cima dos 70 anos mesmo da pena final alcançada. Interessante isso também. É só essa porcentagem que o preso tem que alcançar esse limite temporal para ir de um regime mais severo para um mais brando? Não, gente. Além disso, existe um requisito subjetivo, que está aí no material, logo a seguir, que é a ideia da boa conduta carcerária. Ela está prevista no artigo 112, parágrafo 1º do Código Penal, que eu coloquei aqui para vocês. Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Mas o que vem a ser esta ideia de boa conduta carcerária? Primeira coisa, vocês têm que idealizar isso na sua cabeça como um documento, né, uma declaração, um atestado, na qual o advogado que quando vai pedir a progressão de regime, o advogado contratado pelo sujeito faz o pedido junto ao juiz da execução. Aí ele vai lá na delegacia, já fiz muito isso há alguns anos atrás, muito mesmo. Ia lá na delegacia, não tem um requerimento, já tinha até o papelzinho pronto lá, onde você fazia requerimento do comportamento carcerário. Aí depois, alguns dias depois, você ia falei delegacia, falei errado, ia no estabelecimento prisional para retirar o atestado de boa conduta carcerária. Jocir, essa ideia de boa conduta carcerária passeia pelo quê? O que é levado em consideração para isso? A gente coloca aí no material a ideia de respeito, né, a questão do que é posto para ele, de atividade laborativa, de não se envolver em confusões, de não praticar, a gente trabalha com essa ideia, quando fala de regressão, falta grave. Então, realmente ele ter um bom comportamento carcerário, uma boa conduta carcerária, para que ele possa progredir de regime, além do requisito temporal. E uma observação, como eu falei, é o advogado que ingressa com o pedido de progressão do regime fechado para o semiaberto, por exemplo, e esta decisão é uma decisão que vai vir judicial do juiz das execuções, fundamentada, determinando a progressão de regime do sujeito. Tá ok até aqui? Tudo certo, professor. Beleza. O que eu coloco a seguir no material, extrair aqui a parte da lei que trata sobre, que é uma progressão especial envolvendo a mulher gestante ou mãe responsável por crianças ou pessoas com deficiência, assunto
que vocês percebam que a legislação tem contemplado, inovado recentemente, falamos sobre um outro ponto de vista, isso na aula passada. Então, como que funciona a progressão no caso de mulher gestante ou que for responsável por crianças ou pessoas com deficiência? Ela tem que, para progredir, alcançar os seguintes requisitos: não ter cometido crime com violência ou grave ameaça, não ter cometido crime contra filho ou seu dependente, ter cumprido ao menos 1/8 da pena do regime anterior, ser primário e ter bom antecedente carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, não ter integrado organização criminosa. Mas peraí, Jacir, então quer dizer que se a mulher é gestante e praticou uma violência ou grave ameaça, ela nunca vai progredir? Peraí, Jacir, se a mulher é gestante ou tem um filho deficiente, segundo o que diz a lei especial, e ela integrava uma organização criminosa, então ela não vai progredir nunca? Não é isso. Não é isso. Ela vai progredir, mas aí ela vai entrar naquele quadro comum do artigo 112 que a gente acabou de ver com aquelas porcentagens. E existe aqui nessa rol um detalhe que, se essa pessoa se enquadrar nessa hipótese cumulativa, tudo junto, beneficia ela, que é o cumprimento de pena de apenas 1/8, tá? Lá no rol comum, lá do artigo 112, é 1/6 da pena. Não sou bom de matemática, mas 1/6 de 10 é mais tempo do que 1/8 de 10. Então, há a possibilidade desta mulher gestante progredir mais rápido nessa oportunidade, desde que preenchido esses requisitos. Tá ok, pessoal? Interessante isso também, né? É aquilo que eu falei, há muito que se melhorar, mas vemos e devemos aplaudir algumas inovações legislativas, pensando mesmo em alguns cenários especiais, né? Então, tem muito que melhorar, mas algumas coisas já estão acontecendo. Outro ponto de progressão de regime que eu quero falar, que está na letra D, vou falar agora aqui mesmo, ó, da letra D, E, F do material. Primeiro, letra D, exame criminológico. O que vem a ser isso? Um exame na qual, para a pessoa progredir, ela tem que passar, hoje depende muito do estado, houve até uma discussão sobre isso, mas seria ou pelo médico psiquiatra ou por um psicólogo ou psicóloga, para que esta pessoa atestasse psiquicamente que esse condenado pode progredir de regime, pode ir por um semiaberto, pode ir por um aberto. Como que está atualmente a ideia do exame criminológico? Gente, ele não é obrigatório. No material aqui, eu até coloco uma notícia do Conjur dizendo isso, que a progressão de regime não pode ser condicionada aleatoriamente ao exame criminológico. Ocorre que, e está em negrito no material, bonitinho, que, a depender da circunstância do caso concreto, o promotor de justiça, que sempre é ouvido em casos de progressão de regime, promotor que atua perante a vara criminal de execuções, ele pode requerer o juiz a realização desse exame. O juiz, de forma fundamentada, considerando que não é uma obrigatoriedade, já foi, no passado já foi, ele pode manifestar pela anuência de realmente o sujeito deve fazer o exame. É o que o STJ, inclusive, já decidiu. Súmula 439 do STJ. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Gente, me fala aí algum comportamento criminoso que vocês acham que para o cara progredir, ele tem que, entre aspas, passar por um exame criminológico que ateste que ele pode progredir. O que vocês acham? Fala aí, um perfil criminoso. Estupro, talvez? Bem colocado. Eu acredito que os crimes contra a dignidade sexual é um ponto de vista bastante interessante, na qual pode atrelar a este exame. Mas cuidado, eu já tenho falado isso com vocês há algum tempo, não podemos levar em consideração a gravidade abstrata do crime, tá?
O juiz, ao fundamentar, não pode falar porque o estupro é algo horrível, não. Naquele caso concreto, considerando o que aquele sujeito fez, é necessário um exame criminológico. Beleza? Não, eu disse na análise dele passar pelo psiquiatra, pelo psicólogo. Isso certo? mesmo. Então, isso mesmo. porque muitas vezes que nem ele cometeu, beleza, ele vai passar para ver se ele tem condições de voltar ao convívio social. É esse que é o... Exato. Exatamente, é isso mesmo. Eu só disse o seguinte, que não basta na decisão do juiz ele falar, tem que fazer o exame criminológico porque ele estuprou. Tem que fundamentar em cima daquele caso, entendeu? As provas ali, entendeu? Outra coisa também, vamos supor assim, que nem o cara que ele tem, que nem, eu estava lendo uma reportagem ali, estava vendo uma reportagem, o cara gosta de matar, né? Que nem, só dentro da cadeia ele matou 40, né? Então, o cara desse, ele vai ser solto? Não, ele não entra nem na boa conduta carcerária, ele roda aí, né? Eu acredito assim, que nem esse um aí nem entra no rol. Não, ele não entra no requisito subjetivo, que é a boa conduta carcerária. O próprio Então, requisito ele objetivo... nem entra nesse rol de boa conduta. Não. Nem entra. Nem entra. Pronto. Item E do material. Progressão nos crimes contra a administração pública. É uma observação que eu coloco no material, que vocês veem na doutrina também. Existe um capítulo do Código Penal dos crimes contra a administração pública, e o legislador optou que nessa modalidade de crimes, é o que está previsto no artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal, além de, para progredir a pessoa alcançar esse requisito objetivo do tempo e o requisito subjetivo da boa conduta carcerária, ele também tem a pessoa que reparar o dano causado ou devolver o produto ilícito objeto do peculato furto, algo nesse sentido. Então, para quem pratica crime com administração, existe esse requisito para progredir. Podia ser para todo mundo, né? Quem parte com crime contra o patrimônio também, poderia também ter esse contra um particular, porque com a administração tem que reparar o dano, e contra o particular isso não é exigido para progredir de regime. Não é verdade? Talvez o legislador pensou porque é coisa do povo, né? Mas o particular sente muito quando é vítima de um crime contra o patrimônio, não é verdade? Ô, professor. Mas esse crime, Joacir, contra o patrimônio, vamos ver. Até hoje, que eu saiba, ninguém pagou. Que eu tenha conhecimento, ninguém devolveu. Pega o MST mesmo, quanta coisa ele quebrou pública e nunca foi pago nada, porque ele não é uma entidade reconhecida, certo? É difícil. Vou cobrar de quem? Opa! Professor, uma dúvida. Pode falar. Nos crimes contra o patrimônio, a restituição da coisa, ela é atenuante, né? E a atenuante e em algumas hipóteses pode gerar até um perdão lá, que eu não lembro ao caso, mas não é óbice para progressão de regime, isso eu posso dizer. Fica só na esfera do código mesmo, né, professor? Isso, fica na esfera da dosimetria da pena. Ah, bacana. Valeu. Então, mas igual eu te falei, eu nunca ouvi dizer que diminuiu uma pena que o cara foi obrigado a pagar uma coisa do patrimônio público. Pode ser que tenha acontecido, mas você nunca viu mesmo. Não, nunca. Eu nunca li nada sobre isso. Que fulano de tal teve que pagar porque ele quebrou o patrimônio público, ele teve que devolver o dinheiro ou pagar alguma coisa. Eu nunca li nada sobre isso. Ô, Raul, não, nos casos ali do Petrobras, dos diretores, devolveram milhões. Quem devolveu? Aquilo foi confiscado, ninguém devolveu nada não, filho. Aquilo foi tomado de volta. Aí tudo bem, mas Teve uns diretores que devolveram, sim, até para o caso da para atenuar a pena. Mas agora vão ter que devolver tudo de novo, que nem se for continuar do jeito que está ali, aí nós entramos em outra discussão. Que não vamos Vamos retornar para a aula. Vamos ter que devolver agora. E se o Lula entrar novamente contra, vai receber dinheiro, velho. Ó a barbaridade. Progressão por saltos, letra F, vamos retornar. Progressão por saltos, letra F. É proibido
que o juiz defira a passagem direta do regime fechado para o aberto, sem passar pelo regime anterior, uma vez que o artigo 112 da Lei de Execuções exige o cumprimento de parcela de pena no regime anterior para que seja possível a progressão. Que é importante. Então, quando eu faço o pedido de progressão de regime, eu, advogado, faço o pedido de progressão do regime fechado para o semiaberto, por exemplo. Eu não posso pedir do regime fechado para o aberto. Joacir, mesmo sabendo que naquele local onde o sujeito está cumprindo a pena em regime fechado, não tem colônia agrícola para ele cumprir em semiaberto, mesmo sabendo isso, você tem que pensar na produção técnica sua, você tem que fazer o pedido de acordo com a lei. Quem vai atestar que naquele local não tem colônia agrícola e vai colocar ele nas regras de uma prisão domiciliar, que é a crítica que eu fiz, tenho feito há 2 aulas seguidas, vai ser o juiz. O juiz vai atestar isso na decisão dele. Porque vocês lembram que eu falei ontem que ele não pode permanecer em regime mais gravoso se já adquiriu a possibilidade de progredir de regime. Então, a ideia é essa, você na sua petição não pode venham requerer progressão do regime fechado direto para o aberto e substituído por prisão domiciliar porque não tem colônia agrícola e casa do albergado na cidade. Não, faça uma questão técnica. Venham requerer o pedido de progressão do regime fechado para o semiaberto. E aí você apresenta que cumpriu o requisito objetivo e cumpriu o requisito subjetivo, ponto. Quem vai adentrar nesse mérito de aonde o sujeito efetivamente vai cumprir vai ser o juiz da execução. Essa observação é interessante também. Porque se não for dessa forma, Joacir, se não for dessa forma, que nem fechado, semiaberto, aberto ou domiciliar, que nem ele tem uma regra, é igual você disse, ele tem essa regra, e essa regra tem que ser cumprida. Imagina que ele pular toda essa coisa, que nem pular já for lá para o regime domiciliar, que nem não justifica, eu acho. Exatamente, mas não esqueça isso que eu falei de alguns locais que não tem locais para cumprir esse regime semiaberto e aberto. Quem vai decidir isso é o juiz. Exatamente. Isso é importante. Tem que pedir para o semiaberto. Agora, o juiz é que vai dar, não tem. Então ele pode ir para o regime domiciliar. Isso é importante até para a própria peça da OAB, entendeu? Quando vocês chegarem numa segunda fase da OAB e isso for cobrado, vocês saberem isso. Joacir. Professor. Oi. Se numa cidade não tem vamos supor, esse local para ele cumprir esse semiaberto, ele pode ser transferido para outra cidade ou continua na mesma cidade que ele mora? Olha, é difícil isso, hein? Só se realmente isso daí pode acontecer se o cara for um cara de alta periculosidade, na qual essa ineficiência do Estado de já colocar ele num domiciliar seria muito perigoso. Então, pode-se querer fazer um bonde dele antes da progressão para uma cidade onde tem a colônia agrícola. Bem pensado. Quem quer falar aí também? Professor, estou montando um resuminho para mim aqui. Me tira só uma dúvida. Passa para mim aí certinho. Um regime fechado de 10 anos, a pena do cidadão lá. Depois de quanto tempo cumprido que o advogado vai poder pedir o semiaberto? Aí você tem que olhar no artigo 112, qual situação que é. 112, beleza. Da Lei de Execuções Penais. Tem várias porcentagens diferentes lá. Você tem que olhar em qual situação o seu cliente se enquadra, entendeu? E assim, se ele é primário, reincidente, se o crime tem grave ameaça ou não, entendeu? Igual do semiaberto para o aberto, né? A mesma coisa, só a questão é que no semiaberto para o aberto, na letra G, a gente coloca algumas condições aqui que eu vou ler agora. Ok. Valeu. Então, a pergunta do Edgar já caminha para a letra G. Como que funciona do semiaberto por aberto? A pessoa tem que cumprir de novo essas condições, sim, né? Além de cumprir de novo do semiaberto para o aberto, eu estou pensando, idealizando aqui um cenário assim, bem assim, teórico, no qual fica bem diagnosticada esta progressão de regime. O artigo 113 e 114 ainda diz que
o sujeito tem que respeitar algumas condições impostas pelo juiz para ir para o regime aberto. Quais são elas? Está aí. Estar trabalhando ou comprovar a possibilidade de imediatamente fazê-lo. Apresentar pelos antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido fundados indícios de que irá ajustar-se com autodisciplina e senso de responsabilidade ao novo regime. O parágrafo único diz ainda que poderão ser dispensados do trabalho as pessoas referidas no artigo 117 desta lei, que são aquelas hipóteses de prisão domiciliar. Mas fora isso, né, pessoa com acima de 70 anos, que cuida de alguma pessoa com algum tipo de deficiência, fora isso, para progredir de regime, tem que ter ao menos... o que seria o estiver trabalhando a cópia da carteira assinada? O que seria se comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente? De alguma forma, você demonstrar que seu nome já está cadastrado no Cine da cidade, locais que efetivamente demonstram que você está procurando emprego, né? Isso daí é interessante que vocês saibam, porque a ideia é essa, né? Que o sujeito não fique à toa e realmente esteja trabalhando. Eu ainda coloco aqui no material, no artigo 115, no material em PDF, tá? O juiz poderá estabelecer condições especiais, sem prejuízo dessas daqui obrigatórias. Como, por exemplo, exigir que ele permaneça no local onde foi designado e durante o repouso e nos dias de folga, sair para trabalhar e retornar num horário fixado, não se ausentar da cidade sem autorização judicial, é bem comum o juiz colocar isso para o sujeito também. Comparecer o juiz, esse daqui sempre, para informar e justificar as suas atividades. É bem comum isso, o juiz colocar essa condição, aí o cara vai todo mês lá no fórum assinar, é bem comum mesmo. Beleza? Só uma dúvida aqui. Que nem no caso, ele está no semiaberto, certo? Para ele passar para o aberto, ele precisa de tudo isso novamente? E que nem se o cara não trabalha, não faz nada no semiaberto, que nem ele não perde esse regime? Não, porque ele já foi e não perde. Só se ele fizer uma cagada, eu acho. Aí a gente depende do ponto de vista que a gente está. No semiaberto, o sujeito está na colônia agrícola. Então, ele está em trabalho na própria colônia agrícola e admite-se até o trabalho extramuro, né? Então, tudo bem, é um trabalho obrigatório pelo próprio regime que ele está. A ideia de trabalhar do regime aberto é realmente o cara trabalhar na cidade. Não, agora já entendi. Entendeu? Esse semiaberto é na colônia agrícola. Isso. É porque a gente está idealizando aqui o que diz a lei, né? Eu não tinha pensado nessa possibilidade. Suponhamos, cuidados, que o condenado progrediu para o semiaberto. A partir de quando ele terá direito a uma nova progressão? O novo cálculo esse 1 aqui está errado. O novo cálculo deve ser feito sobre o total da condenação ou sobre o tempo que resta a cumprir? Então, eu progredi do regime fechado para o semiaberto. Para eu progredir do semiaberto para o aberto, eu vou calcular a pena total que eu fui condenado ou a pena que resta, esta porcentagem? É a pena que resta, né, gente? Lembro novamente da aula do Alessio no sábado, ele utilizou sempre a seguinte expressão, que é bem clássica nessa parte de penal, execução. Pena cumprida é pena extinta. Então, se eu progredir, se eu tive uma pena final de 10 anos, depois de 7, não estou trabalhando com porcentagem, tá? Depois de 7, progredir para o semiaberto, para eu progredir do semiaberto para o aberto, eu vou contar os 7 anos, não os 10, porque aqueles outros 3 anos eu já extinguiu a minha pena, eu já cumpri. Pena cumprida é pena extinta. O novo cálculo leva em consideração o tempo restante a cumprir. Beleza? Vamos falar agora um pouquinho, então, de regressão de regime, que é o caminho contrário, né, gente? Que é o caminho contrário. Tem gente que, infelizmente, passa por esse caminho contrário. No material, a gente conceitua a regressão como a transferência do condenado para regime prisional mais severo do que aquele que ele se encontra. As hipóteses estão aqui listadas no PowerPoint. Então, a gente extrai lá do artigo 118. Primeira hipótese,
eu estou no regime semiaberto, por exemplo, e regrido para o regime fechado, porque eu pratiquei um fato definido como crime doloso no regime semiaberto. Regride. E cuidado, a doutrina compreende, com base no que diz a lei, que basta a prática, não precisa de sentença nesse fato novo aí, condenatória, transitada em julgada para eu regredir de regime. Basta o fato. Isso daí é bem delicado no meu ponto de vista, inclusive levando em consideração presunção de inocência e tal. Como que o juiz da execução, seja você juiz da execução, é você o juiz da execução, como você trabalha com isso? Ah, não, fulano praticou um fato definido como crime, já vamos regredir ele, calma. É interessante, e não sei se vocês já ouviram falar, nesse instituto chamado audiência de justificação. É interessante o juiz marcar uma audiência para poder ouvir aquele sujeito e verificar, dentro daquele cenário fático, se realmente ficou bastante indícios de que o fato foi praticado por ele mesmo. Né? Considerando também o que tem no inquérito policial novo que surgiu, tem que ter um respaldo para o juiz regredir de regime. Isso que eu quero dizer. Mas, como eu disse, basta a sua prática. Entendeu? Outra hipótese de regressão. Oi. A audiência de quê que você falou aí? Audiência de justificação. Alguns utilizam a expressão audiência admonitória. Outra hipótese de regressão. Prática de falta grave. As faltas graves na LEP, gente, estão lá no artigo 50 da LEP. Quem pode aí abrir o artigo 50 da LEP, da Lei de Execuções Penais, e ler aí quais são as faltas graves? Só para a gente ver. Vou ficar aqui aguardando. Bom dia, professor. O senhor está me ouvindo? Estou. Posso fazer a leitura? Você vai ler? Sim, senhor. Pode ler aí, então. Comete falta grave o condenado a pena privativa de liberdade que iniciar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, fugir, possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, provocar acidente de trabalho, descumprir no regime aberto as condições impostas, inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 dessa lei. Tem mais um inciso. Tem mais, esse é o último, né? Recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Ótimo. Eu lembro até que essa questão do perfil genético, na aula de identificação criminal, quando eu falei da vedação autoincriminação, lá em processo penal 1, eu falei que tinha uma exceção. A exceção é essa, para fins de classificação na fase de execução penal, a própria recusa aí tem uma causa de cometimento de falta grave. A gente viu outras aí, como, por exemplo, a fuga do sujeito. Essas práticas de falta grave levarão ele a uma regressão de regime. Imagina que ele está lá na colônia agrícola e, vaza. É descoberto. Falta grave, regressão de regime. E o que eu coloco aqui no material, em PDF para vocês, é um cuidado que deve ter a respeito de uma abertura de um processo administrativo, né, até com a possibilidade dele se defender, para verificar até para atestar uma regressão mais correta, assim, devidamente respeitado um devido processo legal na esfera administrativa, em razão desta falta grave praticada. Beleza? Por fim, também é objeto de regressão a superveniência de condenação por crime anterior, cuja soma com as penas já em execução torna incabível o regime em curso. Você lê assim, parece difícil. Mas o exemplo que eu coloco aqui é claro. Ó. Réu foi condenado a 6 anos de reclusão. Está lá de boa no regime semiaberto.
mas em outro processo vem uma nova condenação de 4 anos de reclusão. 6 mais 4, tinha acabado de começar no regime semiaberto. 6 mais 4, 10. Regime fechado. Então, regressão de regime em razão da unificação das penas. Uma outra observação sobre a regressão. A regressão é admitida por salto. É possível um sujeito que já está no regime aberto, em razão da falta grave que ele praticou, ou em razão de um fato definido como crime doloso que ele praticou, ou em razão da superveniência de uma nova condenação, voltar direto para o regime fechado. Até o artigo 118 da LEP fala que a regressão envolve qualquer dos regimes mais gravosos. Tá ok, pessoal? Interessante a regressão de pena, né? Então, a gente já viu progressão de regime, regressão de regime, nem de pena, né? Regressão de regime. É que eu já estava vendo detração de pena aqui e confundi. Agora a gente vai falar da detração. Item 3 do material, detração da pena. Vamos lá. Sobre a detração, artigos importantes são o artigo 42 e o 387 do CPP em seu parágrafo 2º. O que vem a ser detração, gente? A ideia é bem simples. Eu respondi um processo criminal. Ao longo desse processo, estava preso, preventivamente. Detrair é extrair esse tempo de prisão provisória minha no ato da fixação do regime de cumprimento de pena. Esta ideia do regime fechado, semiaberto e aberto pode ser influenciado pela detração. Eu lembro que contei uma história para vocês de um caso que eu atuei nesse sentido. Porque, se vocês lembram da aula passada, acima de 8 é fechado. Isso eu estou pensando agora no primário, tá? A pessoa primária, acima de 8 é fechado. Abaixo de 8 ou 8 já é semiaberto. Mas imagina se eu fiquei preso 1 ano ao longo do processo. Isso vai ter uma influência tamanha, porque vai me mudar de regime, se eu for primário. Então, olha só o que a gente coloca no material. De acordo com o artigo 42 do Código Penal, detração é o desconto da pena privativa de liberdade, ou até da medida de segurança, que a gente ainda não estudou, do tempo de prisão provisória ou internação já cumprido pelo condenado, ao longo do processo enquanto ele estava preso. Em suma, significa que, se o sujeito permaneceu preso em razão de prisão preventiva ou temporária, tal período deve ser descontado do tempo de pena ou do tempo de medida de segurança, se for o caso, na sentença. Sobre esse assunto, o artigo 387, parágrafo 2º, diz que o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade. Mas cuidado! Cuidado, e tem a ver com esse julgado que eu cito aqui. Então, a gente está compreendendo que quem desconta isso é o juiz na hora de fixar a sentença. Mas há um entendimento jurisprudencial que o juiz sentenciante só vai fazer esse desconto se efetivamente esse desconto alterar a realidade daquele sujeito. No exemplo que eu dei, que o cara ficou 1 ano preso, e a condenação foi de 8 anos e 2 meses, ele é primário, menos 1 ano cai para 7 anos e 2 meses. Muda do regime fechado para o semiaberto. Então, tem uma mudança de realidade muito drástica. Mas, se porventura o nosso cliente foi condenado a 10 anos de prisão, regime fechado, e desconta 1 ano, ele vai continuar no fechado. Então, a jurisprudência, é esse julgado que eu trago aqui para você, diz que em casos como esse, onde a detração não vai ter um impacto prático, o juiz sentenciante deve deixar esse desconto para que o juiz da execução faça. Por quê, gente? Porque o juiz da execução vai utilizar esse patamar do desconto para a progressão de regime do sujeito. Então, uma progressão que começaria da sentença, sei lá, na verdade, não. A progressão, o tempo para o cara progredir vai começar do ato da prisão,
sei lá, da prisão em flagrante dele. Vocês conseguiram me acompanhar no raciocínio? E é isso que diz o julgado aqui, que está aqui da ementa aqui do TJ do Espírito Santo, fazendo essa diferença, que o disposto no parágrafo 2º do artigo 387 não guarda relação com o Instituto da Progressão. Desse modo, os parâmetros estabelecidos na lei de execução penal não se prestam para a realização da detração pelo juízo sentenciante. O que a gente tem que compreender, então, é isso, a efetividade prática daquela detração na sentença. Se ela não tiver efetividade, deixa o juiz detrair, o juiz da execução, para fins de progressão de regime. Compreenderam a ideia? Eu acho que com o exemplo fica bem interessante, né? A questão de 8 anos e 2 meses. Ficou preso preventivamente 1 ano, o juiz da sentença vai descontar porque o sujeito vai para o semiaberto. Mas o cara foi condenado a 15 anos, vai descontar 1 ano para quê na sentença? Deixa o juiz da execução utilizar isso quando vir um pedido de progressão de regime. Compreenderam? Alguém dá um feedback aí, por favor? Confesso que eu achei bastante coisa. Dá mais exemplos aí, professor. Ele vai deixar, porque ele vai deixar... Você tem que lembrar da aula passada. Você tem que lembrar da aula passada. Oi. Então, ele vai deixar para o juiz tomar essa decisão lá na frente. É porque lá vai ter repercussão prática, porque na sentença dele não vai ter. Não vai, porque na sentença não vai mudar nada. Lá exatamente. Esse juiz da condenação lá que vai fazer, que você falou lá, é condenação? Exatamente. Então, lá, caso A... É que ele vai fazer, aí ele vai jogar aquela progressão. Isso, exatamente, Raul. É esse o espírito. Vamos repetir. Caso A, fulano foi condenado a 8 anos e 2 meses de reclusão. Vocês têm que lembrar, aí talvez aí esteja a deficiência da aula passada, que um primário acima de 8 anos é incidente também. Regime fechado, 8 anos e 2 meses. Ao longo do processo, esse cara ficou preso durante 1 ano. A detração nos ensina que esse tempo tem que ser descontado. Se o juiz da sentença descontar esse tempo, o cara vai cair de 8 anos e 2 meses para 7 anos e 2 meses. Muda do que seria um regime fechado para um regime semiaberto. Tá ok até aí? Quem disse que estava com dúvida? Beleza, professor. Tá. Caso B. Fulano foi condenado a uma pena de 10 anos de prisão, regime fechado. Ficou ao longo do processo preso 1 ano. Se o juiz da sentenciante fazer esse desconto, ele cai para quantos anos? 9. Continua em regime fechado. Então, não tem efetividade prática nenhuma o juiz sentenciante fazer essa detração. Agora, vamos pensar assim. Deixou o juiz sentenciante de fazer a detração por causa dos 10 anos que o cara foi condenado. Lá na fase de execução, o cara começou a cumprir a pena dele, passou, sei lá, 25%, que era o prazo. O cálculo desses 25% que o cara vai fazer jus à progressão vai ser em cima da data inicial, qual? A data da sentença? Não. A data da prisão dele lá atrás, preventiva. Para que, assim, na progressão, esse período que ele ficou preso preventivamente seja levado em consideração. Ficou mais claro agora? Agora ficou top. Valeu, professor. Beleza. Então, essas são as observações que a gente fala até nesse portanto aqui abaixo da ementa, beleza? Bem legal isso daqui, é bem prático esses assuntos, é bem interessante. Remissão. Artigo 126 da Lei de Execuções Penais. O que vem a ser a remissão? A remissão, no conceito aqui do material, consiste no abatimento de parte da perda da pena privativa de liberdade em razão do trabalho ou estudo. Repito, o 126 contempla essas duas hipóteses. Remissão em razão do trabalho e do estudo. Quem é o responsável por remir? É o juiz da execução. O juiz da execução que faz esta análise desse abatimento em razão do trabalho e do estudo. Como que faz esse desconto e como que a lei nos ensina? Primeiro, em relação ao trabalho. Em relação à remissão pelo trabalho,
consiste no desconto de 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Para que tipo de condenado que a remissão é válida? Para quem cumpre pena em regime fechado ou semiaberto. Para quem está trabalhando dentro do presídio, sei lá, numa fábrica de bolas que tem dentro do presídio, ou na colônia agrícola, também, a cada 3 dias de trabalho, 1 dia menos de pena. O trabalho pode ser realizado tanto no ambiente da penitenciária, como também em ambiente externo. A gente viu na aula passada hipótese de trabalho externo, falei lá de autarquia de Águas do Pantanal, aqui em Cáceres. Lembro de ter falado isso para vocês. E é interessante o seguinte, isso daqui vale para o estudo, mas é tão mais comum o trabalho. Aquilo que eu disse há pouco do bom comportamento carcerário, quando eu vou na cadeia, no estabelecimento prisional, eu também peço o cálculo de pena atualizado lá, considerando a remissão do sujeito. Por quê? Porque esse desconto, em razão do trabalho, vai implicar ou não de ele ter uma progressão mais rápida? Lógico que vai trazer para mais cedo ele progredir, porque está descontando o tempo de pena. E é interessantíssimo isso, e os condenados, você pode ter certeza, que sempre querem trabalhar, não só pensando na ressocialização, mas também nesse desconto de pena. Como que funciona o estudo? Em relação ao estudo, a remissão apresenta um abatimento de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, seja ensino médio, fundamental, profissionalizante, superior e requalificação profissional. Então eu vou estudar todo dia 12 horas. Não é bem assim. A lei exige 4 horas diárias no máximo de estudo, para poder ser em 3 dias, né? 4, 8, 12. Senão o cara vai dizer que vai estudar todo dia. Embora, na prática, o que a gente vê é estabelecimentos prisionais onde vão lá professoras, lá tem uma escolinha, tudo certinho, para ele poder estudar. É possível o condenado cumular estudo com trabalho? Sim, mas desde que sejam compatíveis os horários, né? Então, ele pode 3 dias trabalhar e depois 4 horas por dia estudar, né? Podendo até ter 2 descontos de pena ao mesmo tempo. Um assunto que é interessante, depois abre espaço de fala para vocês, é a ideia da remissão pela leitura. O Conselho Nacional de Justiça passou a implantar, isso já tem alguns anos, em alguns tribunais, a possibilidade de remissão pela leitura. Eu trago aqui uma notícia do CNJ desse mês, gente. Essa remissão pela leitura foi regulamentada por meio de uma resolução para estabelecer os parâmetros dela. Vou abaixar aqui a tela para ler um pedaço dessa notícia que eu acho interessante. Espera aí. Olha um trecho interessante dessa notícia, ó. Regulamentada a remissão de pena por estudo e leitura na prisão. Então, algumas coisas que são interessantes, a principal para mim é essa daqui, que a gente tem que aprender. Comprovação. Como que funciona para o cara comprovar que leu o livro, pô? A leitura de qualquer livro de literatura emprestado da biblioteca da unidade prisional, por exemplo, poderá significar menos tempo de pena a cumprir. Para tanto, a pessoa presa deve apresentar um relatório de leitura que será remetido à vara de execuções penais ou comissão de validação. Cada obra lida, após o reconhecimento da justiça, reduzirá em 4 dias a pena da pessoa presa. A resolução estabelece o limite de 12 livros lidos por ano e, portanto, 48 dias como teto anual dessa modalidade de remissão. Em respeito à lei que envolve a Política Nacional de Leitura e Escrita, ficam proibidos a censura, a existência de lista prévia de títulos para fins de remissão e a aplicação de provas. A resolução também propõe que sejam adotadas estratégias para reconhecimento da leitura por pessoas com deficiência, analfabetas ou com defasagem de letramento. Interessante, hein, pessoal? Interessante. Deixa eu só fazer um fechamento aqui e voltar. Interessante, então, uma nova modalidade que não está na LEP, mas que o Conselho Nacional de Justiça já tem implantando e está sendo válida junto ao Poder Judiciário. E aí, o que vocês acham da remissão? Professor. Oi. O cara já ia trabalhar, ia diminuir a pena, aí de noite ele ia estudar 4 horas por dia,
Aí ele ainda depois agora vai ler o livro. Será que essa leitura do livro vai juntar também nessa... Aí, Edgar, você deve achar que está saindo vários intelectuais, então, aí no estabelecimento. Está quase compensando o cara ser preso do que ser solto. O cara não vai conseguir. Pode falar. O cara vai passar o tempo dele só estudando e lendo e trabalhando. Mas isso não é bom? Então, mas é ótimo, porque ó, você veja bem, ele não vai ter pensamentos lá que nem ocioso, ele não vai ficar ocioso. Então, ele não é ocioso que pensa em fuga, pensa em então, tudo, é uma forma bacana de combater a ociosidade. Vocês podem ter certeza, gente, uma pessoa que fica, por exemplo, 5 anos presa, se religiosamente fazer tudo certinho em relação à remissão, lá na frente, para fins de progressão de regime, isso vai ter um impacto grande, hein? Porque se for ver, de cada ano, de cada 3 anos, ele vai baixar 1. Sim. Certo? Tem que fazer o cálculo. Você é bom de cálculo, né? Eu já fiz os cálculos aqui. De cada 3 anos, baixa 1. Certo? Então, você veja bem, se o cara tem 10 anos, que nem ele vai cumprir... Então, de cada 3, são uns 9 anos. A cada 3 dias... Não. É cada 3 dias de trabalho, baixa 1 dia de pena. Então, mas cada 3 anos ele baixa 1 ano. Ah, tá. É 3 por 1. Entendeu? Então, ele tem que trabalhar 3 anos para baixar 1 ano. Entendi. Eu não vou entrar na esfera de cálculo, porque, sinceramente, eu sou péssimo. Eu só vou lá e peço para eles fazerem o cálculo para mim. Então, porque você veja bem, Joacir, porque se o cara tiver 10 anos, que nem com 2 anos, mais o que ele cumpriu, o período que ele já está cumprindo, mais 1 ano, que nem ele vai sair bem antes. Sai antes. E se ele ler o livro ainda, mais antes ainda ele sai. Tá lá, lendo um Machado de Assis. Sim, ué, depois ele vai... O que ele vai fazer? Ele vai fazer um relatório lá, é a mesma coisa, ele vai... Que nem o cara vai É como se fosse um fichamento do livro, entendeu? Não, o cara vai ficar intelectual, cara. O cara vai sair de lá... Ô, professor. Oi. Não seria bem conflito de normas, mas tudo referente à execução penal e a direito penal, não seria por lei federal? A resolução do CNJ não tem um vício de forma aí? Cara, eu já refleti sobre isso, mas nunca vi nenhum tipo de crítica a tal ponto, de não estar previsto na lei de execuções penais essa modalidade. Mas eu já pensei, já refleti sobre isso mesmo. Se daria para um poder judiciário, um tribunal se negar a implantar. Acredito que é um convite a gente estudar até a função do CNJ em direito constitucional. Ela tem um efeito meio que vinculativo. Esse que é o problema, entendeu? Veio do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Quando, por exemplo, o CNJ exigiu audiência de custódia, antes de estar no CPP, todos os tribunais tiveram que cumprir. Eu fico pensando lá da promotoria, né? Porque resolução não é lei. Mas tem esse, como o senhor falou, né? Tem esse caráter vinculante, fica meio estranho. Do Conselho Nacional de Justiça, realmente tem. Vou baixar aqui a tela para ver se mais alguém tem alguma pergunta, mas finalizamos aqui. Amanhã a gente estuda pena restritiva de direito. Olha que enriquecimento a gente está tendo, graças a Deus, nessas aulas, né, pessoal? Agradeço a parceria de sempre de vocês e vou interromper a gravação agora. Valeu.